Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí para a nossa aula de gerenciamento de redes de computadores do curso técnico em redes de computadores. Nós estamos aí partindo para a nossa segunda unidade, a unidade 2, da nossa disciplina, aonde eu já comentei lá na unidade 1 sobre a importância desse gerenciamento, os principais protocolos, os principais recursos disponibilizados lá naquele sistema OSI, onde faz essa gerência e essa administração. Portanto, pessoal, nós iremos agora partir aí para conhecer essa relação entre esses protocolos, e suas importâncias. Então vamos lá? Aqui, pessoal, nessa unidade 2, nós voltaremos a tratar aí sobre o SMTP e seus componentes de gerência, o protocolo de gerenciamento, o MIB, tá? O SNP que nós comentamos lá na nossa primeira aula da unidade 1. Tá? Então, assim, vamos lá. O que seria o SMTP? O que seria esse componente de sistema de gerenciamento? Então ele engloba, pessoal, toda essa gerência do sistema. E assim, a finalidade principal dele é gerenciar toda a rede, controlar os equipamentos, realizar a detecção de problemas e erros, realizar busca de armazenamento e as principais vias, ou seja, as suas principais portas de comunicação. Então, conforme o autor Starling em 2005 aqui, ele fala, os componentes desse modelo se encontram na estação de gerenciamento, no gerenciador ou simples de gerente, nos seus agentes, que seriam os usuários dessa rede, os protocolos de gerenciamento da rede e as bases da informação de gerenciamento, desse MIB, que ele encontra lá dentro do CMI que nós falamos na primeira unidade. Portanto, pessoal, nós temos aqui os principais componentes dessa arquitetura dessa rede. Então, primeiramente, nós vamos encontrar aqui essa entidade gerenciadora. Então, é assim, dentro dessa entidade gerenciadora, ele é o que? Ele é um dispositivo que realiza o controle dos elementos da rede, coleta e analisa e solicita as informações desses agentes. Então, é assim, com informações do uso da memória, do próprio processador, a quantidade de pacotes, o que foi enviado e recebido, a temperatura. Então, assim, ele geralmente ele é o gerente do servidor, centralizado, capaz de analisar e tratar as informações coletadas. E o agente, ele é o dispositivo que está sendo gerenciado, de onde está sendo coletadas as informações. Então aqui eu tenho essa entidade e aqui seria os usuários dessa rede, os agentes. Então assim, são os que enviam e recebem informação. Então ele controla todos esses fluxos, Então assim, e cada agente, pessoal, nós vamos encontrar, a gente fala assim, os dados do MBI, que seria os objetos de gerenciamento, esses MBI, como a gente lá na primeira unidade também a gente relatou sobre isso, eles são esses pacotes que nós temos que permite esse controle total, tá? Então é assim, esse gerenciamento de SMTP, ele, por exemplo, os seus principais conceitos. Então é assim, o gerente monitora o estado de um agente solicitando informações. Então assim, ele monitora, como nós falamos, um gerente força um agente a realizar uma tarefa, por exemplo, reinicializar um sistema ou um próprio banco de dados, quando tiver algum problema, ou uma falha. E assim, o agente contribui para o processo de gerenciamento, alertando o próprio gerente, a própria gerência. Então, quem vai garantir todo esse processo seriam os agentes, e é lógico que aqui ele acaba gerenciando todas essas partes, tá? Então fica bem simples para a gente entender o que seria esse gerenciamento, e o que seria, esse conjunto aí do SMTP,
né, do SMI, o SMI é o controle geral, né? Nós temos o MBI, que seria os pacotes que tem cada um dos nossos agentes, e aí o SMTP, né, o sistema de monitoramento do transporte das informações, né? Então nós temos o SNP, o CMI, que nós vimos lá na unidade 1, nós vamos ter aqui o MBI, e, né, que seria em cada agente. E quem gerencia esses MBIs é o SMTP, tá? Então isso é uma base do nosso gerenciamento. E com isso, pessoal, nós vamos encontrar aqui, olha lá, aqui ele exemplifica melhor, tá? Então assim, os protocolos desse gerenciamento, como é que eles funcionam? Isso aqui seria o conjunto SMI, né? Então, o CMI, né? Nós temos o protocolo de gerenciamento inicial, SNP, o sistema de monitoramento e o MIB. O sistema aqui é assim, esse é um protocolo geral, que para ele funcionar ele precisa das informações da gerência e as informações do agente, né? O SMI seria essa gerência, juntamente em cada agente. São os protocolos que formam, né, para alimentar esse outro protocolo, que seria um maior, assim, vamos falar assim, de uma rede hierárquica, tá? Nós podemos falar assim, a grosso modo mesmo, essa questão dessa hierarquia. Portanto, pessoal, nós vamos primeiramente ver aqui um pouquinho melhor o que seria esse SNB, tá? Esse funcionamento. Então aqui, ó, nós temos toda essa estrutura do SNB, né? Nós vimos aqui, é só um outro gráfico, mas nós já vimos agora há pouco. Nós temos aqui a estação de controle, tá? Que ele também vai usar o sistema. Esses sistemas todos têm um servidor, tá? Esse servidor ele é o sistema de gerenciamento geral. Eu tenho os MIBs, que seriam os agentes. Então aqui eu tenho, né, a base de dados que eles poderiam, um exemplo, né, um banco de dados que eles poderiam estar acessando. Isso é o recurso da rede, né? Aqui eu tenho o sistema de navegação, onde eu tenho lá o front-end do meu programa, né? Então, pessoal, ele faz toda essa gestão, né? Então é assim, as mensagens, tem algumas operações, né, que nós podemos chamar, que vai gerenciar todo esse processo. Nós falamos assim, o next REST, né, o get next request, que seria, né, a parte de gerenciar, né, o próximo gerenciamento, né, o get request seria a mensagem enviada pelo gerente ou agente, né, o get response, que é a mensagem enviada pelo agente e o gerente, né? E assim, eu sugiro que depois vocês façam uma melhor leitura, né? Então é assim, que está na apostila, para vocês entenderem, né? Então é assim, eu tenho a mensagem que o gerente utiliza. Então é assim, esse gerente, ele recebe essa mensagem do agente, ele recebe a mensagem do banco de dados, ele recebe a mensagem de todos os lados. As setinhas aqui nos mostram, né? E aí ele faz o nosso network, né? O nosso SNMP, ele faz toda essa gerência, tá? E relacionados aos agentes e tantos aos serviços da nossa rede, tá? Então aí, com isso nós temos, né, várias aplicações e vários objetos, tá? E cada aplicação, então é assim, o gerente, ele trabalha com aplicação, tá? E os nossos agentes, ele trabalha com os objetos de gerenciamento, tá? Então depois, né, na apostila vocês podem encontrar isso com maior detalhe, tá? E por que esse uso do SNP? Né? Ele permite a utilização de que mais umas máquinas da rede sejam designadas como gerente de redes. Eu não preciso só ter um gerente de rede, né? As máquinas obtêm informações de redes caso, né, essas informações chamadas de agentes, que vêm dos nós, né, que recebe essas informações. E, pessoal, mas assim, eles têm algumas limitações, né? A falta de segurança, a ineficiência, a falta de função,
e a vulnerabilidade. Por isso, pessoal, se nós resgatarmos lá na primeira aula, o SNP é o gerenciamento da nossa rede local, né? Então, para uma rede geral, nós vimos lá que tem o CMIP, tá? Que nós trabalhamos com essa estrutura. Nós vamos focar no SNP porque a gente vai ver as ferramentas que gerencia a nossa rede local. Podemos utilizar aí, por exemplo, na sua própria residência. Vocês têm um roteador que recebe o sinal da internet. Esse roteador hoje, que vocês residencial, ele também faz o serviço do switch, tá? Ele também tem a função. Então as nossas ferramentas que a gente vai utilizar na unidade 3, a parte prática, nós utilizaremos esse SNMP, tá? Mas, como eu disse, eles têm algumas particularidades, né? Que pode não servir para uma rede externa, tá bom? Não é que ele seja inviável, né? Na apostila mostra para vocês aí, né, o que seria essa falta de segurança, o que seria essa ineficiência, tá? E pessoal, nós temos algumas versões desse SNP. É lógico que a terceira versão ela é melhor, tá? Eu não vou ficar me alongando as características de cada versão. Se vocês derem uma olhadinha no nosso material, também vai estar explicando para vocês essas versões. E aqui, ó, partindo, né? Olha lá, esse MIB, tá? Esse MIB que faz todo esse gerenciamento, né? Então, assim, se nós voltarmos, né? Nós vamos ter aqui, ó, né? Para vocês entenderem a nossa sequência, nós temos, olha lá, ó, o SNP. Agora a gente está vendo a estrutura desse MIB, né? O que ele iria controlar esse sistema de gerenciamento, que é aqui o MIB, ele parte da parte do agente, né, pessoal? Então, assim, a gente tem os nós dessa rede, e aí aqui vai ter, né, toda a estrutura da placa de rede. Lembra que ele trabalha em camadas, tá? E aí ele vai seguindo, e aqui eu encontro o MIB. Para quê? Para gerenciar os sistemas, as interfaces, né, que seriam as placas de redes, o IP, aí teria todo o protocolo da rede, e usando o modelo OSI, dentro das camadas física, rede, transporte, enfim, né, todas aquelas 7 camadas que nós encontramos, ou 8, né, dependendo se for o TCP, IP ou OSI, e o que a gente vai trabalhar. O MIB é uma coleção de todos esses objetos gerenciáveis, né? Os objetos gerenciáveis por quê? Por todo o sistema que seria o SNP, tá? Então o MIB ele faz parte desse processo, e junto, né, voltando um pouquinho aqui, ó, nós temos o SMI. Então, o que seria esse SMI? Né? A estrutura do gerenciamento da informação. Então, assim, aqui é a parte básica, né? Aí aqui tem os objetivos que eu vou querer alcançar, as regras, né, que eu vou estipular para gerenciar quem? Para gerenciar o MIB, tá? Então, é assim, eu defino as regras, que ela parte lá do nosso servidor, e aí o que eu quero controlar, né? E assim, essas regras, né, a serem enviadas ao gerente conforme são especificadas nas regras que são construídas as MIBs, ou seja, os nossos agentes. Eu vou falar o que eu preciso de informação desse agente, o que eu preciso controlar, né? Esse falar entre aspas, tá? Mas para que tudo isso funcione, pessoal, eu tenho que ter um inventário dessa rede para um melhor suporte. Eu tenho que entender o que eu tenho lá numa determinada sala. Por exemplo, vamos pensar numa escola. Eu tenho vários laboratórios, qual é a estrutura, que tipo de equipamento, qual o tipo de switch que eu uso em cada um deles, né? Lá no meu CTI, né, no controle, né, no que a gente viu que é o NOC, quais são os roteadores que eu tenho e assim por diante. Tá, pessoal? Então, eu tenho que fazer todo esse controle, mas para que ele funcione, eu preciso conhecer toda a estrutura da minha rede. Então, esse inventário seria uma maneira, né, de organizar essa rede, ou em tabelinhas, ou em planilhas, né? E aí eu vou conhecer toda essa rede e cada ponto dela, tá bom? Então, nós temos aqui o material para consulta, falando um pouquinho melhor sobre o SNP,
né? Eu sugiro que vocês assistam esse canal aqui também, e falando sobre um pouquinho essa introdução de gerenciamento de redes, né, que seria também o SNMP, né, e que vocês leiam o nosso material. Então, pessoal, muito obrigado, até a próxima aula.